Araújo, Ellen Mendes, Jaiana Lima e Lorena Santana Rodrigues. A homeopatia é uma terapia alternativa para diversas enfermidades, podendo ser utilizada tanto sozinha quanto em conjunto com algum outro tipo de tratamento, seja ele farmacológico ou não. Essa ciência vem sendo utilizada há mais de 200 anos, porém só chegou no Brasil no ano de 1843 pelo médico homeopata Benoit Mori. De acordo com a homeopatia, a doença é produzida pelos semelhantes e pelos semelhantes o paciente retorna à saúde. Ou seja, se uma substância ela é capaz de provocar algum tipo de sintoma no indivíduo sadio, essa mesma substância, em quantidade muito menor, ela deve conseguir estimular o sistema imunológico a produzir a cura para aqueles mesmos sintomas que o indivíduo doente está sentindo. Essa ciência baseia-se em 4 princípios básicos. Entre estes, a lei dos semelhantes, a experimentação no homem sadio, doses mínimas e medicamento único. A lei dos semelhantes está relacionada com as substâncias que são capazes de ocasionar determinados sintomas em um indivíduo sadio, como já foi dito, e que em quantidades muito menores ela vai conseguir realizar a cura desses sintomas, ou estimular o sistema imunológico a produzir essa cura. A segunda característica dessa lei é a experimentação em um indivíduo sadio, que é o procedimento onde será testado substâncias medicinais em um indivíduo sadio para identificar os sintomas que ela é capaz de produzir e determinar, assim, a quantidade ou concentração que essa mesma substância poderia desencadear a cura no sistema imunológico do indivíduo doente. A terceira é a experimentação, é o princípio da dose mínima, que baseia-se na diluição drástica e na dinamização das substâncias para que, dessa forma, seja possível obter resultados terapêuticos sem o agravamento daquele sintoma que o indivíduo já está sentindo. E o quarto é o princípio do medicamento único, que é a necessidade de identificar um único medicamento capaz de curar todos os sintomas que o indivíduo está sentindo, sem a necessidade de associar diversos medicamentos para aquele tratamento. O objetivo do nosso trabalho é avaliar o nível de conhecimento da sociedade sobre a homeopatia e suas vertentes, além da aplicação da mesma como terapia principal ou alternativa para diversas enfermidades, analisando ainda a frequência da utilização dessa terapia nos indivíduos participantes do relatório e se estes entendem como a visão homeopática enxerga as patologias. Já a metodologia do nosso trabalho trata-se de uma pesquisa virtual por meio de questionário online sobre a homeopatia e o conhecimento relacionado à mesma. Este questionário ele foi respondido por um total de 25 indivíduos de lugares e idades distintas. Foram utilizadas um total de 13 perguntas elaboradas pelos discentes e analisadas e aprovadas pelo orientador da disciplina. E, posteriormente, a coleta dos dados foi feito um relatório para discussão e interpretação dos resultados obtidos. Os dados coletados foram avaliados e as respostas foram baseadas nos questionários respondidos pelos indivíduos que se propuseram a participar da pesquisa. Dando início aos resultados de discussões do nosso relatório, a nossa coleta de dados foi iniciada a partir do dia 10 e foi finalizada no dia 25, e teve um total de 25 participantes, que responderam perguntas desde idade, gênero e locais onde foram feitas as pesquisas. Temos perguntas relacionadas especificadamente ao conhecimento homeopático. Bom, dando início à discussão do nosso relatório, temos a primeira pergunta, que foi a cidade onde mora. E obtemos os seguintes resultados, onde a maioria, 38% dos 25, vive na cidade de Feira de Santana, mas também tivemos de outras cidades, de outras regiões do Nordeste, da Bahia, que é Salvador, Serrinha, Santa Bárbara, Vitória da Conquista, Nordestina, Cruz das Almas e Camaçari. Aí aqui nós mostramos que esses dados mostram a diversidade dentro das pessoas na nossa pesquisa, o que é bom, pois assim podemos analisar o nível de entendimento da homeopatia em vários pontos do nosso estado, e vemos que temos uma diferença de, digamos assim, bagagem cultural, socioeconômica, que é vista nessas cidades onde foram feitas as pesquisas. Pois temos uma cidade grande, populacionalmente falando, que é Salvador e também Vitória da Conquista, e comparado a pessoas de outras cidades pequenas, como Santa Bárbara, Serrinha e Nordestina.
e nos leva a crer que essa disparidade entre os dois polos, digamos assim, de pessoas que responderam à pesquisa pode levar a um entendimento diferente, já que o sistema de saúde nas cidades maiores é mais diversificado e as pessoas conhecem mais opções alternativas a tratamento além da alopatia básica fornecida pelo SUS. E em cidades menores, como Serrinha e Nordestina, o que as pessoas têm a disponibilidade de serviços básicos que são baseados na alopatia, dos medicamentos que tratam as doenças de forma contrária aos sintomas que estas produzem. Na segunda pergunta, tínhamos a idade e obtivemos uma grande variedade também, indo de 20 anos a 57 anos na nossa pesquisa, o que é bom, pois assim abrangemos o maior número de pessoas com níveis de experiência da vida diferentes e podemos ter uma diferença interessante nos resultados. E essa idade mostra que sim, a maioria das pessoas se concentra entre os 20 aos 25 anos, chegando a ter 5 pessoas com 22 e apenas uma com 36, uma com 40, uma com 57. Bom, pelo gênero, a gente coletou os dados e percebeu que 56% das pessoas que responderam à pesquisa são do gênero feminino, o que era de esperar, pois a população brasileira se resume basicamente de forma maior na população feminina, e isso é refletido tanto fora do mundo acadêmico quanto dentro do mundo acadêmico, quando as mulheres são maiorias e possuem locais em várias cursos do ensino superior. E esse dado também, a gente pegou um dado IAD, que é uma empresa que coleta o censo demográfico em acordo com o IBGE, e mostrou que no 2019 a população brasileira era de 51% de mulheres e 48% de homens. Bom, a escolaridade a gente analisou e dentre os dados podemos ver que muitas pessoas estão dentro da classe de ensino superior incompleto, o que é bom porque mostra uma maturidade e uma experiência e absorção de conteúdo maior que nos permite conseguir pessoas que saibam e conheçam do que a homeopatia faz, o que a homeopatia trata. E a pergunta quinta foi sobre se você já ouviu falar e conhece a homeopatia. E o que esperávamos acontecer. 80% da população, dentre as 25 pessoas que responderam a nossa questão, conhecem a homeopatia. E não sabemos, então, o nível de conhecimento e profundidade da homeopatia, mas que tiveram contato. E essa profundidade e essa intensidade será discutida nas próximas questões. Mas a gente colocou aqui uma base teórica para fortalecer o nosso relatório do que é a homeopatia, que é uma medicina que se baseia nas leis de Hahnemann, que por sua vez teve como base a visão de Hipócrates sobre como tratar as doenças, onde ele postulou um princípio chamado similia sibilius. Esse princípio basicamente se consiste, digamos assim, na cura e no tratamento de sinais e sintomas de uma patologia a partir de substâncias, seja ela de origem vegetal, animal ou até mineral, que provoque esses mesmos sinais e sintomas no organismo de uma pessoa saudável. Porque assim você tem em mente a forma e intensidade que ela provoca e pode fazer essa desencadeamento de sinais em uma pessoa com patologia com sinais semelhantes, onde você ensina o sistema imunológico dessa pessoa, desse enfermo, a lidar com esses sinais e sintomas, porque a partir do momento que você induz essas reações com uma substância a níveis seguros, você faz com que o corpo entenda aonde e quais gatilhos essa substância produz e aprenda a combatê-los. E quando a patologia, que também provoca esses mesmos sintomas, acomete esse enfermo, o sistema imunológico estará fortalecido ao ponto de dissipar ou reduzir os sinais e sintomas dessa doença. Com relação à sexta pergunta do questionário, onde a pergunta é: você conhece alguém que utilizou ou já utiliza medicamentos homeopáticos? Foram recolhidos os seguintes resultados. 56% das pessoas não conhecem quem utiliza ou já utilizou, e já 40% das pessoas conhecem quem utiliza ou já utilizou. Ou seja, essas 56%, por ser a maioria, possa ser que nunca ouviu falar do medicamento,
homeopáticos ou já ouviu falar, mas acha que não vai produzir o mesmo efeito que os medicamentos convencionais. E já esses 40% das pessoas que conhecem, possa ser que já use medicamentos convencionais e fez a troca para os medicamentos homeopáticos, por serem algo mais natural, que não lhe causa dependência. Aí pediu ao médico para trocar, para poder fazer a anamnese e por ter um resultado seguro, né, em relação aos medicamentos convencionais, não causar aquela dependência. Já na sétima questão, com relação à pergunta do questionário da sétima questão, que a pergunta é: você fez ou faz uso de medicamentos homeopáticos e o que achou do seu efeito? Foram recolhidos os seguintes dados: 80% das pessoas não responderam e 4% das outras pessoas acham que o efeito é desejado, é eficaz, é satisfatório, é ótimo. Tiveram grandes resultados em relação ao uso dos medicamentos homeopáticos. Embora o seu efeito é mais lento devido às suas doses mínimas por causa da dinamização e da agitação, eles obtiveram um ótimo resultado com o uso dos medicamentos homeopáticos. Com relação à oitava pergunta do questionário, pergunta é: você acredita em homeopatia ou medicamentos homeopáticos? Foram recolhidos os seguintes dados: 56% das pessoas acreditam na homeopatia, já 36% acham que talvez e 8% acham que não. Ou seja, diante do exposto, as pessoas acreditam na homeopatia e acreditam no efeito que os medicamentos homeopáticos trazem à saúde e contribuem para o tratamento de várias doenças crônicas, como a ansiedade e entre outras doenças. Na nona questão, a pergunta é: com relação aos medicamentos homeopáticos, são mais caros do que os convencionais? Você acha? Foram recolhidos os seguintes dados: 32% dos entrevistados acredita que sim, que são mais caros. 40% acredita que não são mais caros. E 28% acredita que talvez sejam. Os medicamentos homeopáticos, eles são de menor custo em relação aos convencionais, além de ser mais seguro e não causar efeitos adversos. Claro, se utilizar de forma correta. Com relação à décima pergunta do questionário, você supõe que os medicamentos homeopáticos têm efeito reduzido em relação aos convencionais? Com relação à décima pergunta do questionário, você supõe que os medicamentos homeopáticos têm efeitos reduzidos em relação aos convencionais? Foram recolhidos os seguintes dados: 40% responderam talvez, 20% sim e 40% não. A maioria dos entrevistados concorda e fica em dúvida na eficácia reduzida dos medicamentos homeopáticos, demonstrando como o ideal de credibilidade e eficiência dos medicamentos convencionais é grande, no qual não se pode garantir menor efeito terapêutico em comparação com os dois gêneros de medicamentos, já que cada um segue uma linha de atuação diferente e podem até se complementar durante o tratamento. Com relação à 11ª pergunta do questionário, medicamentos homeopáticos são lentos para agir? Foram recolhidos os seguintes dados: 56% responderam talvez, 24% não e 20% sim. A maioria dos entrevistados responderam sim e talvez, demonstrando conhecimento reduzido sobre os medicamentos homeopáticos. A homeopatia se preocupa com as causas que levaram o indivíduo ao desequilíbrio e não com a cura imediata e momentânea. Por isso, pode aumentar a intensidade dos sintomas, ficando a falsa impressão de que os medicamentos homeopáticos são lentos em sua atuação. Mas se o paciente se encontra energicamente responsivo, a ação é notada rapidamente. Com relação à 12ª pergunta do questionário, existe algum tipo de contraindicação para o uso de medicamentos homeopáticos? Foram recolhidos os seguintes dados: 64% responderam não sei, 24% sim e 12% não.
A maioria dos entrevistados responderam sim e não sei, mostrando ainda uma ideia do medicamento homeopático como o convencional, já que o convencional existe contraindicações e o homeopático não. Os preparados homeopáticos são de cunho individual, não havendo, por isso, contraindicação. Com relação à 13ª pergunta do questionário, os medicamentos homeopáticos possuem riscos associados à utilização de longo prazo? Foram recolhidos os seguintes dados. 68% responderam talvez, 16% sim e 16% não. A maioria dos entrevistados responderam sim e talvez, já que a utilização de medicamentos homeopáticos ainda é menos comum. Os tratamentos homeopáticos são individuais e específicos, por isso, normalmente, têm uma curta duração. Com isso, não há prejuízos em longo prazo, mas ainda precisa de mais pesquisas nesse campo. Entrevistados, 25 participantes, onde foram distribuídos por várias localidades, idade e gênero, e o esclarecimento sobre a homeopatia, sendo que ainda há uma escassez enquanto ao uso dos medicamentos homeopáticos, e mesmo ter o conhecimento do medicamento, muitas pessoas ainda utilizam os alopáticos devido ao acesso às informações e à rápida resposta, enquanto muitos não sabem o uso dos medicamentos homeopáticos devido à sua demora à resposta, alto custo do medicamento e eficácia. De acordo com o Ministério da Saúde, considera a homeopatia um conjunto de abordagem integral e dinâmica do processo saúde-doença, com ações de prevenção e agravo que contribuem com o alívio e cura de enfermidades existentes, promovendo a recuperação e promoção de saúde. Pelos resultados obtidos, o sexo feminino ainda utiliza a homeopatia pelo fato de se cuidar em maior massa em comparação ao sexo masculino, enquanto as reações adversas ainda há muito reconhecimento e aceitação social na prática da homeopatia.